A maior parte das pessoas acredita que fracassa porque o mundo é cruel, injusto ou porque não tem sorte. Mas a verdade, a dura e desconfortável verdade, é que elas falham porque a mente desaba antes mesmo do corpo cair. A força que sustenta os grandes homens não está nos músculos nem no dinheiro, está na mente. E o que a maioria chama de azar não é nada além da falta de uma mente preparada para vencer. Você já reparou como algumas pessoas enfrentam desastres com calma, enquanto outras desmoronam diante de um simples contratempo? O que diferencia um do outro não é o que acontece com eles, é o que acontece dentro deles. Hoje, vou mostrar como desenvolver uma força mental tão forte que nem os piores ventos da vida poderão te abalar. A mente é como uma terra fértil. Tudo o que você planta nela cresce. Seja coragem ou covardia, fé ou dúvida, força ou fraqueza. E se você não decidir o que plantar, alguém decidirá por você. O problema é que, na maioria das vezes, os outros plantam sementes de medo, insegurança e limitação. E quando você percebe, está colhendo uma vida muito aquém do que poderia ter. A verdade que poucos têm coragem de encarar é esta: ou você governa sua mente, ou será governado por ela. Quando a mente está solta, desgovernada, ela se torna a pior das prisões. É nela que nascem as desculpas, os sabotadores invisíveis e o eterno "não é o momento certo". Mas quando você decide assumir o comando, quando declara para si mesmo: a partir de agora, sou responsável pela minha vida, algo poderoso começa a acontecer. Você se liberta. Eu já estive do outro lado. Já me vi quebrado, sem esperança, com contas vencidas sobre a mesa e a autoestima enterrada sob o peso dos fracassos. Ninguém veio me salvar, só restava uma escolha: me entregar ao desespero ou comandar minha mente. E foi nesse ponto de ruptura que fiz o mais importante dos juramentos. Não importa o que aconteça, minha mente será meu escudo, não minha algema. Você já passou por algo parecido? Já acordou num dia comum, sentindo que sua vida estava parada no mesmo lugar de sempre, como se tudo o que fizesse fosse em vão? A maioria das pessoas vive assim. Repetem as mesmas rotinas, reclamam das mesmas coisas e esperam resultados diferentes. Mas não percebem que o problema não está fora, está dentro. E sabe qual é a primeira prisão mental que impede nosso crescimento? A ideia de que não é nossa culpa. Atribuímos culpa ao governo, ao chefe, à infância, à sorte, ao mercado, à crise. Mas enquanto apontamos o dedo para fora, deixamos de olhar para dentro. Essa é a grande armadilha. Enquanto culpamos o mundo, permanecemos impotentes. E é isso que o medo quer, que você acredite que não tem escolha. Mas você tem. Uma mentalidade forte começa com uma decisão inegociável: assumir total responsabilidade pela sua vida. E isso não é apenas um pensamento bonito. É uma prática diária. Significa acordar e dizer: se algo não está funcionando, sou eu quem vai ajustar. O passado não importa. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você fará com o que fizeram com você. Pense bem. Quantas vezes você já disse "não consigo" antes mesmo de tentar? Quantas vezes deixou de agir por medo de errar ou por antecipar um julgamento que talvez nem exista? E se, em vez de esperar ter coragem, você simplesmente agisse? Já parou para pensar que talvez a coragem não seja requisito para começar, mas sim resultado de ter começado? Olhe para Thomas Edison. Ele não esperou um sinal divino para agir. Ele simplesmente tentou 1000 vezes. 10.000 vezes. E quando errava, não dizia "fracassei", dizia "acabei de encontrar mais uma forma que não funciona". Isso é força mental. É treinar a mente para transformar obstáculos em aprendizado. Você não precisa começar vencendo uma guerra. Comece vencendo batalhas simples. Acorde um pouco mais cedo.
Finalize aquele compromisso que vem adiando há semanas. Faça aquele telefonema desconfortável. Dê mais uma passada no treino, mesmo quando o corpo pede descanso. Cada pequena vitória fortalece o músculo da sua mente. E é assim que começa a mudança. No invisível, no silencioso, no momento em que ninguém está olhando. A maioria das pessoas quer mudar de vida da noite para o dia, mas a força mental não é construída de forma espetacular. Ela é moldada no dia a dia, no enfrentamento da preguiça, da dúvida, da insegurança. Ela é forjada no atrito entre o que você quer agora e o que você mais quer na vida. Um erro comum que destrói a força mental é esperar motivação para agir. Isso é ilusão. Motivação vem e vai. Ela é como o clima. Hoje está ensolarado, amanhã chove, mas disciplina é o sol mesmo quando o céu está nublado. É agir mesmo sem vontade. É confiar que se você der o passo, a estrada aparece. E eu te pergunto, quantas oportunidades você já perdeu porque esperou sentir-se pronto? Quantos projetos engavetados, quantas ideias sufocadas, quantos caminhos não trilhados, tudo por medo de não dar certo? E se você estivesse a apenas um passo de uma virada? E não deu, porque sua mente te convenceu de que era melhor ficar onde está? Você precisa entender uma coisa: a mente mente. Ela é excelente em contar histórias para te proteger. Só que essa proteção muitas vezes te aprisiona. O conforto é uma jaula dourada. Mas quem tem força mental prefere o desconforto que fortalece a zona de conforto que enfraquece. Por isso, comece hoje. Assuma o controle. Não comece pelo mundo. Comece por você mesmo. Pela maneira como você acorda, pela forma como conversa consigo mesmo, por como reage aos pequenos fracassos. Lembre-se, se você não domina sua mente, ela dominará você. E se for dominado por ela, qualquer vento mais forte será capaz de te derrubar. Mas se você decidir, de forma firme, definitiva e diária, controlar seus pensamentos, suas atitudes e seu destino, nada, absolutamente nada, poderá te parar. O mundo não precisa de mais talentos desperdiçados. Precisa de pessoas com força mental para usar seu talento até o fim. Você está pronto para ser uma delas? Ou vai deixar sua mente decidir por você, mais uma vez? Um homem sem propósito é como um trem sem trilhos, barulhento, cheio de potência, mas perdido. O que dá direção à força mental não é apenas disciplina ou resistência, é o motivo profundo que move cada passo. Já reparou como algumas pessoas parecem ter energia inesgotável, enquanto outras se arrastam para realizar tarefas simples? A diferença não está na força física ou na inteligência. Está no propósito. A mente humana alcança sua verdadeira potência somente quando tem um motivo claro para lutar. Na minha jornada percebi que nada fortalece tanto o espírito quanto saber por que enfrentamos a dor. Quando comecei a investigar os segredos do sucesso, entrevistando homens como Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, descobri um padrão incontestável. Todos eles sabiam exatamente o que queriam construir. Cada ação, cada sacrifício, cada renúncia tinha um motivo. Não era dinheiro, não era fama, era algo mais elevado, mais pessoal, mais enraizado. E você? Já parou para se perguntar por que faz o que faz? Já olhou para seu esforço diário e questionou: isso me leva para onde eu realmente quero ir? A maioria das pessoas nunca responde isso com clareza. Vivem no modo automático, gastando energia com o que não importa, apagando incêndios que nem são seus. Mas quem encontra um propósito verdadeiro, encontra uma fonte de força mental que nunca seca. Veja o exemplo de Walt Disney. Ele não teve uma jornada fácil. Faliu, foi chamado de sonhador irresponsável, perdeu os direitos sobre seus primeiros personagens. Muitos teriam desistido, mas ele tinha um propósito claro:
criar um mundo onde as pessoas pudessem viver a magia da imaginação. Esse propósito não era só uma ideia, era uma missão. E quando alguém tem uma missão, o impossível vira apenas uma etapa. Lembro-me de uma época em que, após anos de trabalho e pesquisa, os manuscritos do meu trabalho mais importante, que mais tarde se tornaria Pense e Enriqueça, foram rejeitados por diversos editores. Eu estava cansado, sem dinheiro, literalmente sem um centavo, e com uma família para alimentar. Tive a tentação de abandonar tudo e aceitar uma vida comum, sem riscos. Mas bastou um momento de silêncio, um reencontro com meu propósito para reacender a chama. Lembrei-me do porquê comecei, para provar que qualquer pessoa, mesmo sem herança ou educação formal, poderia alcançar a grandeza se dominasse a própria mente. É isso que o propósito faz. Ele te reconecta com a sua força mais profunda, e não precisa ser algo grandioso aos olhos do mundo. Pode ser o desejo de ser o melhor pai possível, de servir sua comunidade com excelência, de resolver um problema que mudou sua vida. O que importa é que esse motivo seja real para você. Quando o propósito é verdadeiro, ele te puxa para frente, mesmo nos dias em que tudo parece dar errado. Você talvez se pergunte, mas como descubro o meu propósito? E a resposta, embora simples, exige coragem. Observe aquilo que te emociona, aquilo que te indigna, aquilo que você faria mesmo se não fosse pago para isso. Pergunte-se, que contribuição quero deixar para o mundo? Não aceite respostas vagas. Propósito sem clareza é apenas desejo. Escreva, torne concreto, dê forma. Leia isso todos os dias, até que seu subconsciente entenda que esse é o seu destino. E atenção, sem propósito, a mente se enfraquece com o tempo. Sabe por quê? Porque nos momentos difíceis, e eles virão, se você não souber por que está sofrendo, vai desistir. Mas quando você sofre por algo em que acredita, a dor se transforma em honra, o esforço se torna sentido, e as quedas se tornam passos calculados na escada que te leva ao topo. Quantas vezes você já se sentiu cansado, esgotado, vazio, mesmo depois de um dia cheio de tarefas? Talvez o problema não seja a quantidade de esforço, mas a ausência de direção. Não é o cansaço do corpo que destrói o homem, é o vazio da alma. E só há uma cura para esse vazio: propósito. Repare também como os outros deixam de te abalar quando você tem clareza de por que está fazendo o que faz. A crítica perde força. A zombaria vira ruído de fundo, porque você sabe onde quer chegar. Você não está mais buscando aprovação, está perseguindo um chamado, mas não espere que os outros entendam o seu propósito. Ele é seu. Quando comecei a falar sobre a importância do pensamento positivo e do propósito definido, muitos riram. Diziam que era utopia, que ninguém conseguia transformar a vida apenas com a mente. Hoje, muitos dos que zombaram me escrevem dizendo: gostaria de ter ouvido você antes. E eu digo: nunca é tarde, desde que você comece agora. Se quer desenvolver uma força mental inabalável, descubra algo pelo qual valha a pena se levantar todos os dias. Algo que te faça suportar a dor com dignidade. Algo que te dê motivos para seguir quando tudo parecer perdido. A vida sempre colocará pedras no seu caminho, mas quem tem um propósito transforma essas pedras em alicerces. O mundo é dos determinados, dos que sabem o que querem, dos que vivem por algo maior do que a própria comodidade. E você? Vai continuar correndo sem direção ou vai parar, refletir e escolher seu caminho? Lembre-se, uma vida sem propósito é uma vida frágil, mas uma mente guiada por um propósito verdadeiro se torna invencível. Existe um segredo que poucos têm coragem de encarar. O fracasso é inevitável. Ele faz parte do caminho de qualquer pessoa que deseja conquistar algo grandioso. E mais do que inevitável, ele é necessário.
Porque é o fracasso que te revela quem você realmente é. Ele não destrói, ele revela. Mostra se a sua vontade é firme ou frágil, se o seu sonho é verdadeiro ou só mais um capricho passageiro. Mas o problema não está em cair, está em como você interpreta a queda. A maioria vê o fracasso como um atestado de incompetência, como um ponto final. Eu sempre enxerguei como uma vírgula, um desvio no caminho, não o fim da estrada. Aprendi que o homem verdadeiramente forte mentalmente é aquele que, ao tropeçar, se levanta mais sábio do que antes. Ele não se pergunta por que isso aconteceu comigo, mas sim o que posso aprender com isso. Lembro-me com clareza de um episódio da minha juventude. Eu tinha grandes ambições e decidi empreender num projeto que, à época, representava tudo o que eu acreditava ser possível. Investi tempo, energia e cada centavo que pude reunir. E falhei, de forma estrondosa. Perdi quase tudo. Por semanas, vivi mergulhado em dúvida, vergonha e frustração. Mas algo dentro de mim, algo que talvez você também tenha, se recusava a aceitar aquilo como um fim. E foi nesse momento, no meio do caos, que fiz algo simples. Sentei com papel e lápis e escrevi tudo o que aquele fracasso havia me ensinado. Não o que eu perdi, mas o que eu ganhei em termos de experiência, clareza e coragem. Aquilo virou uma semente. Uma semente que, anos depois, floresceria em conhecimento prático para ensinar milhares de pessoas sobre como triunfar na vida. Você já passou por algo parecido? Já sentiu a dor de ver um esforço inteiro ruir, sem retorno, sem aplausos, sem recompensa? Se sim, saiba de uma coisa: você não está sozinho. E mais importante, isso não te define. O que te define é o que você faz depois disso. Olhe para Abraham Lincoln. Antes de ser presidente, ele perdeu 8 eleições. Faliu em negócios. Sofreu uma profunda depressão. Mas nunca se entregou. Cada derrota foi uma lição. Cada tombo, um treinamento. E ao invés de usar essas falhas como desculpa para desistir, ele usou como fundação para construir a coragem que o tornaria o maior líder de sua geração. Você precisa mudar a maneira como se relaciona com a derrota. O fracasso não diz "acabou", ele diz "ainda não". Mas essa escuta só acontece quando você silencia o orgulho. Porque o orgulho machucado é um péssimo conselheiro. Ele vai tentar te convencer de que é melhor parar, que você não é feito para isso, que talvez seja melhor se contentar com menos. Mas o espírito de um vencedor não ouve o orgulho. Ele ouve a convicção. E a convicção diz: você caiu, mas também pode levantar. Você já parou para refletir por que tantas pessoas desistem tão perto de uma virada? Muitas vezes não é porque são fracas, mas porque não foram ensinadas a interpretar o fracasso da maneira certa. Elas pensam: não deu certo, então não era para mim. Quando deveriam pensar: não deu certo assim, então preciso ajustar minha abordagem. Esse é o verdadeiro valor da queda. Ela te ensina o que não funciona. E isso é um presente disfarçado. Cada erro contém dados preciosos, mas só os extrai quem tem a humildade de analisar friamente. Ao invés de se afogar em frustração, pare e se pergunte: o que eu faria diferente se começasse hoje? Essa pergunta simples pode economizar anos de tentativa e erro. A maioria das pessoas vive presa a uma ideia romântica de sucesso, como se ele viesse embalado em motivação constante, apoio incondicional e recompensas imediatas. Mas sucesso real é sujo, cansativo e muitas vezes solitário. É feito de noites mal dormidas, de portas fechadas na cara, de dúvidas que sussurram quando tudo silencia. E é exatamente por isso que ele vale tanto. Porque ele exige tudo de você. E ainda assim, quando você o alcança, percebe que o valor não está na conquista em si, está na pessoa em que você se tornou para conquistá-la. O fracasso te molda, te prepara, te fortalece de uma forma que o sucesso nunca será capaz de fazer.
Você pode começar hoje mesmo a transformar sua relação com as derrotas. Pegue aquele projeto que deu errado, aquele relacionamento que terminou, aquela tentativa frustrada, e ao invés de enterrá-la, estude-a, dissolva o ressentimento e extraia o aprendizado. Isso é maturidade mental. Isso é força real. E lembre-se, a vida nunca te testa para te destruir. Ela te testa para te forjar. Os mais fracos vão dizer que a derrota prova que você não serve. Os mais fortes, os sábios, sabem que a derrota prova que você está a caminho. A sua história não será escrita pelos seus tropeços, mas por quantas vezes você decidiu se levantar. E se ainda há forças em você para tentar mais uma vez, mesmo que tremendo, mesmo que cansado, então ainda há esperança. E onde há esperança, há possibilidade. E onde há possibilidade, existe caminho. O que você vai fazer com o seu próximo erro? Vai fugir dele ou vai transformá-lo no degrau que vai te levar mais alto do que jamais esteve? Você pode ter uma mente poderosa, ter um propósito claro, e a capacidade de transformar fracassos em aprendizado é essencial. Contudo, se você estiver cercado pelas pessoas erradas, tudo isso será sabotado. A mente é como um solo fértil, mas o ambiente onde ela cresce determina se dará frutos ou apenas ervas daninhas. As vozes ao seu redor, o que dizem, o que incentivam, o que questionam, o que zombam, tudo isso entra em sua mente. E se você não proteger esse espaço, ele será invadido por pensamentos que não são seus, medos que não lhe pertencem e limites que você não impôs. Aprendi isso cedo. Quando comecei a compartilhar minha visão de que o sucesso é um processo mental, que o pensamento positivo, a fé e o propósito podem moldar o destino de qualquer pessoa, fui ridicularizado. Alguns diziam que eu estava delirando, que aquilo era conversa de sonhador. Outros apenas sorriam e torciam para que eu desistisse logo. Mas o que me manteve firme foi algo simples. Escolhi cuidadosamente quem eu escutava. Optei por me cercar de mentes alinhadas, de pessoas que alimentavam minha visão, não que a envenenavam. E isso fez toda a diferença. Pense nas suas conversas diárias. Quantas vezes você compartilhou um sonho com alguém e saiu dali se sentindo menor do que quando entrou? Quantas vezes ouviu frases como: "Isso é difícil demais", "Isso não é pra gente como a gente", "Melhor não arriscar"? Essas frases, repetidas com naturalidade, não são apenas palavras, são sementes. Se você as escuta com frequência, elas criam raízes. E quando percebe, está vivendo uma vida que nem é sua. É a vida limitada que outros aceitaram e quiseram que você aceitasse também. Agora, imagine o contrário. Imagine estar cercado por pessoas que desafiam sua mente, que estimulam sua ambição, que lembram do seu propósito quando você mesmo esquece. Isso é o que chamo de aliança de mentes. Andrew Carnegie me ensinou esse princípio e eu o batizei de Mastermind, a união de duas ou mais mentes que se reúnem em harmonia para alcançar um propósito definido. Não é apenas um grupo de apoio, é uma fonte de poder multiplicado. Porque quando mentes se conectam de forma alinhada, nasce uma terceira mente, invisível, mas mais poderosa que a soma das partes. Veja o exemplo de Henry Ford e Thomas Edison. Ford era um gênio da produção, Edison, um mestre da invenção. E mesmo sendo diferentes, decidiram se encontrar com frequência para trocar ideias. Eles sabiam que sozinhos podiam ir longe, mas juntos podiam ir além. Edison inspirava Ford a pensar de forma criativa. Ford encorajava Edison a tornar suas ideias mais práticas. E dali nasceram avanços que moldaram um século. A pergunta que você deve fazer agora é: com quem você tem se reunido? Quem são os nomes presentes nas suas conversas mais frequentes? Eles te empurram para frente ou te arrastam para trás?
Eles te desafiam a ser melhor ou te confortam na mediocridade. Eles celebram suas vitórias ou diminuem seus esforços. Não subestime o poder de uma voz. Uma palavra pode acender ou apagar uma ideia. Pode te levantar ou te enterrar. Por isso, seja criterioso. Afaste-se de quem vive de sarcasmo, de crítica disfarçada de conselho, de negatividade rotulada de realismo. Você não precisa de mais realidade. Você precisa de visão, de fé e de gente que te ajude a proteger isso. E não se engane, não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Às vezes, uma única pessoa certa vale mais do que 100 relações superficiais. Se hoje você sente que não tem ninguém assim ao seu redor, então seja essa pessoa primeiro. Seja aquele que inspira, que reforça, que escuta sem julgar e aconselha sem limitar. Com o tempo, sua vibração atrairá semelhantes. Mas atenção, a aliança não é bajulação. Não se trata de estar com quem só diz sim. Trata-se de estar com quem diz sim, vá em frente. E também não, você pode mais do que isso quando necessário. É parceria de verdade. É confiança, é lealdade, é visão compartilhada. E acima de tudo, é compromisso mútuo com o crescimento. Eu sempre acreditei que nenhuma mente deveria lutar sozinha. Nos momentos em que minha fé oscilava, meus parceiros de mente firme me lembravam do meu valor. Nas horas em que o desânimo me rondava, suas palavras reacendiam minha chama. Isso, meu caro, é ouro. É uma armadura invisível contra o desgaste do mundo. Você pode ser forte, pode ser inteligente, pode ser determinado. Mas se estiver rodeado por vozes fracas, cínicas e conformadas, sua mente será sabotada aos poucos. Por isso, escolha. Escolha as vozes. Escolha as companhias. Escolha seu ambiente. Não por arrogância, mas por consciência. Não por orgulho, mas por proteção. O que você permite entrar na sua mente determina o que sua mente produzirá. E ninguém, absolutamente ninguém, chega ao topo sem apoio. A diferença é que os bem-sucedidos escolhem esse apoio com extremo cuidado. Cerque-se de força, e sua força se multiplicará. Cerque-se de visão, e sua visão se expandirá. Cerque-se de grandeza, e a grandeza se tornará seu padrão. Essa é uma das leis invisíveis do sucesso. E funciona para todos os que ousam aplicá-la, inclusive para você. A força mental não é um dom reservado a poucos. É uma escolha, uma construção diária feita de propósito, persistência, visão clara e alianças poderosas. E se há um ponto que você deve guardar com firmeza após tudo o que conversamos, é este: você tem o poder de moldar sua mente, e ao moldá-la, molda o seu destino. Se você entendeu isso, deu um passo que a maioria jamais ousa dar. Agora, continue avançando. O próximo vídeo já está aí na sua tela, pronto para te ajudar a subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria. Basta um clique, um passo, e você estará 1% mais forte do que ontem. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Vamos seguir juntos.